A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, estamos aqui para o nosso encontro de quarta-feira e o primeiro em vídeo aqui no nosso grupo, e eu quero falar hoje sobre glória para Deus e glória de Deus manifestada em nossas vidas. Antes de ler o texto, eu quero compartilhar com você uma frase. Nós devemos ficar mais felizes, exultar mais, por Deus ser glorificado, exaltado e reconhecido como o Senhor, quando Ele responde às nossas orações, do que pelo nosso problema resolvido. Como assim, pastor? Eu estava orando, não posso ficar contente? Claro que pode. Você vai ficar contente, vai ficar alegre no Senhor por Ele ter atendido a sua oração, mas a sua alegria será maior por Ele ser glorificado, porque desta forma mais pessoas o conhecerão, mais pessoas se chegarão a Ele e mais pessoas conhecerão a Cristo, voltarão para Cristo e serão abençoadas conhecendo esse grande Deus que você conhece. Amém? Vamos ler aqui em Atos capítulo 16, a partir do verso 23. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo todos se abriram por todas as partes, todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa. E alegrou-se de que com toda a sua casa havia crido em Deus. Aleluia! Senhor, eis aqui a tua palavra, que seja para a tua glória. Vemos aqui algo maravilhoso acontecendo. Paulo e Silas são presos, são açoitados, são perseguidos por causa do nome do Senhor, coisa que não está distante da realidade que temos vivido no mundo hoje, e no Brasil era tão distante, agora já não está mais tão distante assim. Então, eles perseguidos como foram por causa do Evangelho, por causa de pregarem o nome do Senhor Jesus Cristo, são açoitados, são machucados, são colocados em um cárcere de prisão, são presos em um tronco. E esses homens começam a fazer o que muitos hoje, com os confortos que nós temos, com os sofás confortáveis, com os bancos de igreja confortáveis, com tudo que nós temos de conforto em casa, não conseguimos fazer. Começam a adorar ao Senhor sem pedir nada em troca, sem querer nada em troca, adorar por adorar, porque bom é o Senhor, porque digno é o Senhor, porque grande é o Senhor, porque adorar ao Senhor é um privilégio. E começam a cantar louvores a Deus. E enquanto oravam e cantavam louvores, adorando e orando, falando com Deus e orando, um terremoto veio sobre aquele lugar, abriu as portas, soltou os presos. E o carcereiro, desesperado, achando que ia ter que pagar por aquilo, afinal de contas, lhe estava confiado. Aquele prisioneiro, ou lhes estavam confiados aqueles prisioneiros. Queria se matar.
Mas Paulo disse: não faça mal. Não faça mal a você. Porque estamos todos aqui. E o evangelho chegou na vida daquele homem. E o evangelho chegou na casa daquele homem. E Deus foi glorificado. Agora eu pergunto a você: foi glorioso Paulo e Silas adorarem e orarem presos? Oh, glória! Claro que foi glorioso, aleluia! Foi glorioso e bom que aquele terremoto viesse, eles ficaram alegres de ser soltos. Ficaram alegres da manifestação tão grandiosa de Deus naquele lugar? Claro que ficaram. E nós também ficamos quando Deus nos atende, quando Deus manifesta a sua glória nas nossas vidas, quando Deus intervém em algo ou por algo que estamos passando, ou sobre algo em que estamos orando para que haja uma resposta. No entanto, o evento continua. Paulo e Silas poderiam ter ido embora daquele lugar, mas sem garantia de que apareceriam outros soldados para prendê-los novamente, ficaram por amor à vida daquele carcereiro. Porque o fim maior era o começo. E qual era o começo? O motivo pelo qual estavam ali. O começo era que estavam ali porque pregavam o evangelho. Portanto, como poderiam perder a chance de anunciar o evangelho àquele homem? E anunciaram o evangelho. E no final, o que aconteceu foi que Deus foi glorificado, houve salvação. Aquele grande terremoto que libertou Paulo e Silas, e glória a Deus por isso, foi usado principalmente para que aquelas almas fossem salvas. Sabe por quê? Porque uma só, vale mais do que o mundo inteiro. Você tem noção do que é isso? De que não é só uma palavra qualquer escrita? Vale mais do que o mundo inteiro. Que o Senhor faça queimar isso nos nossos corações. Em nome de Jesus, que Deus atenda às orações que você faz. Que Deus escute os momentos de angústia em que você o adora. Muitas vezes sem nem pedir nada em troca, nunca pedindo nada em troca, porque nós não adoramos a Deus como barganha, mas sem pedir nada, melhor dizendo, apenas adorando na beleza da sua santidade, contemplando a beleza da sua santidade, adorando porque Ele é bom e porque sua misericórdia dura para sempre, e também orando, pedindo um livramento, pedindo uma resposta, em nome de Jesus, querendo Deus, sendo sempre segundo a sua vontade. Que essa resposta venha na sua vida, que haja um terremoto para abalar as estruturas das cadeias, das prisões. Que isso que você está passando se transforme em um grande testemunho para a glória de Deus, mas não esqueça de uma coisa: Deus fará isso porque Ele te ama, sim, mas acima de tudo, por amor de sua glória, e para que você dê glória só a Ele, e para que isso sirva de testemunho e outras pessoas também escutem sobre o seu Deus e creiam no seu Deus e sejam salvos. Portanto, você precisa se alegrar mais em Deus ser glorificado. As pessoas vão conhecer o meu Deus, saberão quem é o meu Deus e também poderão ser salvas. Não é com raiva, com vingança. Agora eles vão ver quem é o meu Deus. Não! As pessoas verão que o Senhor fez isso e as pessoas poderão ser salvas, serão tocadas, ouvirão o Evangelho e serão salvas se crerem em Cristo. E aí você fica alegre por causa do terremoto? Fica contente por causa da resposta de Deus. As suas orações, fique, glorifique a Deus, é claro. Alegre-se, festeje, mas que a sua alegria, a sua felicidade seja muito maior pelo fato de Deus ser glorificado do que pela sua oração atendida. Que o terremoto não seja o centro, por mais de grandioso que ele seja. Que o terremoto que Deus vai fazer na sua vida, respondendo a sua vida de louvor e adoração a Ele e as suas orações, seja
apenas o meio pelo qual o Senhor será glorificado na sua vida, e outros terão que ver, e outros verão, e outros virão para conhecer quem é o seu Deus, e quando eles virem, você vai pregar o evangelho e eles serão salvos, e uma alma vale mais que o mundo inteiro, e Deus será glorificado. Aleluia! Entendemos? Alegre-se quando Deus te responder, mas não esqueça, motivo de alegria maior é que Deus seja glorificado do que o seu problema esteja resolvido, embora as duas coisas aconteçam. Amém? Senhor, no nome de Jesus, eu te peço que tu nos ajudes a compreender a tua palavra na magnitude na qual o Senhor a enviou para nós, que as nossas orações, Senhor, sejam atendidas, aquelas que estão diante de Ti, segundo a Tua vontade, que terremotos aconteçam, que alicerces sejam abalados, Senhor, na vida de cada irmão e de cada irmã que me ouve aqui, e também na minha. Tu sabes as lutas que tenho passado, Tu sabes o milagre que eu preciso essa semana, meu Deus. Mas que quando esse terremoto chegar, ele seja, sim, grandioso, ele seja, sim, uma notícia que se espalhe, ele seja, sim, um grande sinal do teu poder, seja, sim, motivo de alegria para mim e para cada um, quando vir essa resposta em suas vidas, mas que, acima de tudo, a nossa alegria maior seja que o Senhor será glorificado neste terremoto de resposta de oração e de adoração que virá sobre as nossas vidas. E pessoas se converterão e se voltarão a Deus por causa disso. Isso é o mais importante. Deus ser glorificado, almas serem salvas. E aí nós podemos nos alegrar mais ainda na vitória que o Senhor trará e nas respostas de oração. Eu te peço isso, te pedindo que abençoe e toque cada um e cada uma, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Espero que o som tenha ficado bom para você. Estou estreando aqui o microfone novo, o celular novo para gravar, e que esses nossos encontros aqui sejam sempre abençoados na presença de Deus. Às vezes será com áudio, às vezes será com vídeo, como está sendo hoje. E que possamos crescer em graça e em conhecimento, e como família na fé estarmos aqui. Daqui a pouco o grupo será aberto, então, mesmas regras, comentários livres sobre o tema da mensagem ou assuntos pertinentes. Quem quiser enviar seu dízimo, sua oferta, o pessoal da equipe vai estar aqui, então é só chamá-los, que eles têm uma chave Pix específica para isso, que é diferente da chave Pix para a missão na África, aquela exclusiva. Tá bom? E para qualquer outra de missões que a gente tenha. E te peço também que você veja, não deixe de ver os nossos livros. Estão aqui, ó. Não dá para ver muito, não vou mexer no celular muito aqui, senão ele pode perder o foco. Ainda estou me acostumando com ele. Mas, para a glória de Deus, dos nossos 6 livros, dos meus 6 livros, 5 são best-sellers. E um é um super best-seller, que é o Dentro da Igreja Longe de Deus. Então, se você não tem os livros, o pessoal da equipe vai colocar aí. Então, veja aí, porque o ministério depende financeiramente, em sua ampla maioria, dos direitos autorais desses livros que eu oferto ao ministério. E isso será bênção para a sua vida, porque tem sido para milhões de leitores. Que eu tenho tanto em livros, quanto em artigos, quanto em todos os lugares que eu já escrevi. Já fui colunista da revista Ana Maria, inclusive colunista cristão lá. E que seja para a glória de Deus na sua vida, como tem sido na vida de tantas pessoas. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém?